Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui ao seu canal John Financeiro. Hoje quero tratar com vocês sobre por que a poupança e a renda fixa rentabilizam tão pouco. Então, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário e vamos ao vídeo. Bem, pessoal, antes de começar a entrarmos nesses assuntos especificamente, temos que entender o contexto da renda fixa, temos que entender o contexto atual que estamos vivendo, temos que entender os fundamentos por detrás da renda fixa. Bem, existem formas de você investir em renda fixa. Eu quero tratar aqui com vocês sobre essas formas específicas. Você pode, na renda fixa, colocar aqui, renda fixa, tá? Você pode investir no títulos do governo, tá? Colocar agora. Você pode investir também na renda fixa para empresas, tá? E você pode investir também na renda fixa em instituições financeiras. Vamos colocar bancos aqui, tá? Bancos, tá? Aqui, pessoal, nessa modalidade de empréstimo para o governo na renda fixa, você pode comprar letras do Tesouro Nacional, Você está emprestando dinheiro para o Estado e ele vai utilizar isso em infraestrutura, etc. E ele remunera você, ele vai dar uma taxa de juros para você, que pode ser baseada na Selic, ou índice de inflação, ou híbrido, as duas modalidades juntas. Já aqui na renda fixa destinada a compras de títulos de empresa, você pode comprar debêntures das empresas, que são títulos de renda fixa e elas também te remuneram seguindo aí um índice de renda fixa, a taxa Selic ou um outro índice de inflação ou híbrido também. Tá? Aqui nos bancos você compra títulos chamados CDBs dos bancos, Certificado de Depósito Bancário, que elas também vão te remunerar seguindo o índice aí de renda fixa, popularmente conhecido, que é o CDI, tá? Que também remunera conforme a Selic em nosso país. Então são essas três modalidades que você pode investir em renda fixa no Brasil. Tem também a famosa poupança, Vamos encaixar a poupança aqui também. A poupança ela rende um pouquinho menor que a renda fixa, tá? Mas fica ali próximo, mais ou menos aí próximo a 2% ao ano, tá, pessoal? Ao ano. Isso será a nossa remuneração atual em renda fixa, tá? O que eu quero conversar com vocês sobre isso? Vamos lá. O que diferencia a renda fixa de outras formas de investimento, como renda variável? Como o nome diz, a renda fixa ela vai te dar uma rentabilidade fixa naquele período que você contratou o investimento. Já a renda variável pode variar para cima ou para baixo, uma rentabilidade negativa dentro do prazo que você está investindo. Eu fiz um outro vídeo que explica mais detalhadamente como funciona, tá, os tipos de renda fixa no Brasil. Depois você clica aqui em cima e dá uma conferida. Mas o que eu quero chegar aqui para tratar com vocês, quando a gente olha essa rentabilidade de poupança de 2% ao ano, ela é muito pequena atualmente, mas ela já foi uma rentabilidade maior nos anos 90, por exemplo, quando o Brasil passava por crises e dificuldades. Tá? Por quê? A inflação era alta, então a poupança também tinha que ser alta para compensar o ganho, tá certo? Mas isso, pessoal, renda fixa alta, taxa de juros de poupança alta, significa que um país ele não está economicamente equilibrado. Então, quando a gente reclama de uma renda fixa que está baixa, que atualmente no Brasil ela é 2%, a Selic, tá? E ela vai remunerar, servir como parâmetro para remunerar a renda fixa do Brasil, então a gente tem que entender como funciona essa política econômica do país, tá? E por que a gente está com esse 2%? Bem, alguns anos atrás, até ali 2016, nós estávamos com uma renda fixa na casa dos 14%. A taxa Selic, desculpa. A gente estava com uma taxa Selic de 14% ao ano, tá? Isso era muito alto. Então, países mal administrados, países mal gerenciados, com corrupção, por exemplo, eles precisam ter taxas de juros altas para compensar o risco de um investidor estrangeiro, de empresa, de uma pessoa física, investir, emprestar dinheiro para um país. Aqui que eu estou tratando é como se você fosse investir em renda fixa atrelada a títulos públicos, como a LTN, por exemplo. Tá? Então aqui você tinha 14% que o governo te pagava. Então esse dinheiro aí é pago por quem? Por nós contribuintes. Então significa que eu tendo no meu país uma taxa de juros alta, o país vai estar pagando
dívidas muito altas para os seus investidores que estão comprando títulos do país, emprestando dinheiro para o país, para o governo, para o Estado, e ele vai utilizar isso, né, das diversas maneiras, tá, que existem. Mas aí significa que o meu país não está bem organizado, que o nosso país não está bem gerenciado. Então, com o tempo, tá, essa taxa ela caiu muito, de 14% ela veio parar nesses 2% atualmente. Tá? E isso penaliza a rentabilidade de quem investe em títulos públicos e também penaliza o índice de referência, que é a Selic, que vai remunerar, né, títulos de quem compra títulos de empresa e de quem compra títulos de bancos. Porém, pessoal, a gente não pode ter uma ideia, que eu chamo isso de finança egoísta. Por exemplo, eu tenho com a minha família títulos de renda fixa em bancos, tá? E a remuneração no passado era 14%, mas a remuneração hoje é apenas 2%. Então eu não posso ser egoísta ao ponto de só pensar em mim, no meu investimento, na minha rentabilidade. Eu tenho que pensar no coletivo, porque quando essa taxa de juros Selic ela cai, isso favorece toda a sociedade. Toda a sociedade vai ser beneficiada. Um investimento que você faz, né, vai ser menor, né, uma rentabilidade vai ser menor, mas uma taxa de juros de um cartão de crédito pode cair, né, uma taxa de um empréstimo pode cair para alguém, tá certo? Uma empresa vai alocar recursos, né, para aumentar seu parque industrial, ela vai captar recursos de maneira mais barata, porque a taxa de juros Selic do país ela diminuiu. E ao mesmo tempo que ela diminui as rentabilidades, aqui como referência, e aqui para o governo que dá a rentabilidade para você, baseado nessa taxa Selic, ao mesmo tempo ela serve também de parâmetro para dizer a taxa de juros, né, de empréstimos bancários, por exemplo. Então é um efeito cascata, toda uma sociedade vai sentir esse impacto. Vamos pegar como exemplo aqui a Argentina e a Venezuela. Se você quiser emprestar dinheiro para o governo venezuelano e argentino, né, as taxas de juros básicas do país deles vão estar altas. Né? Para quê? Para compensar o seu risco. Tá? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, países mal administrados, eles precisam ter taxas de juros mais altas. E países bem administrados precisam ter taxas de juros, né, mais baixas. Então, essa é a dinâmica, tá? Essa é a correlação. Tá? Então, quando a taxa de juros ela está, de renda fixa no país ela está baixa, significa que outras formas de investimento elas vão estar disponíveis. As pessoas vão migrar para outras formas de investimento. Não todo mundo fica na renda fixa, né? E não investe em bolsa de valores, não investe, né, na renda variável e outras formas de investimento, né, imobiliário, etc, etc. Então, um país, ele com a sua inflação, né, fazendo seu dever de casa com a sua inflação equilibrada lá embaixo, tá, com a sua taxa de juros, né, básica do país, né, lá embaixo. Então, tudo isso demonstra que o país ele está sendo bem organizado, né, bem gerenciado. E o nosso país está caminhando para isso. Nós somos ainda um país em desenvolvimento, mas futuramente nós podemos ser um país desenvolvido. E um país desenvolvido não pode ter taxas de juros, né, altas, que consequentemente vão remunerar a renda fixa desse país. Quando a gente escuta, por exemplo, as pessoas falarem, olha, os bancos, eles rentabilizam muito, eles ganham muito dinheiro, né? Nós precisamos tirar dinheiro dos ricos, dos bancos. Gente, mas uma das formas de tirar dinheiro dos bancos é diminuindo a taxa de juros, porque os bancos eles detêm grande parte dos títulos públicos de um país, tá? Dos títulos públicos governamentais. Então, o banco ele recebe esses juros. Então, se os juros, a taxa de juros está lá em cima, que o país, né, estabelece através da Selic, né, que vai servir como referência para a rentabilidade desses títulos públicos que o banco adquiriu. Então, o governo, né, como pagador de juros de dívida, vai dar uma grande rentabilidade para esses investidores. Tá? E enquanto que se a taxa estiver lá embaixo, esse juros de dívida ele vai ser menor. Você está percebendo como um país ele precisa dessa taxa de juros mais baixa? Tá? E vamos outro exemplo aqui também. Uma determinada emissora, né, de televisão, ela tinha bilhões em títulos do governo. Então, nessa época, quando remunerava 14%, vamos supor aí que seja R$1 bilhão que ela tinha guardado. É mais, mas vamos supor, né, 1 bilhão em um ano, de 14%, ia render, né, 140
milhões de reais, né? Só no primeiro ano. A juros compostos isso ia ser muito mais, né? Juros sobre juros cada ano que passasse. Só que com o tempo essa rentabilidade ficou quanto? Vamos dizer agora aqui 2%, que é a rentabilidade, né, em média que consegue um título público, tá certo? Então olha como desceu ladeira abaixo a rentabilidade desses títulos públicos, né, que o país precisava pagar. Agora rentabiliza pouco mais aí de 20 milhões, vamos fazer esse cálculo bem simples, né? Somente com a rentabilidade de 2% ao ano. Então repare que o juro da dívida ele diminui também, porque o país está fazendo o seu dever de casa, o país está diminuindo, né, as suas taxas de juros, equilibrando sua economia, a sua inflação, e isso tem um impacto também, né, no pagamento de juros da dívida. Então é isso, pessoal, que eu tinha para tratar com vocês sobre rentabilidade, né, sobre renda fixa, tá? Uma conversa franca sobre renda fixa aqui com vocês, tá? Então fique aí com a gente no canal John Financeiro, até o próximo vídeo, um abraço!